Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu fixar uma mensagem aqui, enquanto vocês vão entrando, que eu quero começar a nossa live de hoje com uma reflexão. Então, peraí, eu publico, aí eu clico em cima e peço para fixar. Vamos ver como é que faz isso. Como é que eu fixo a mensagem? Porque eu quero começar com essa reflexão sobre o que vocês ouviram na infância sobre o tema fixar. Deu certo! Eba! Boa noite para quem está entrando. Eu aprendi a fixar a mensagem. Que vou começar o tema da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre carreira, sucesso profissional, o que a gente veio fazer aqui nessa existência. Dá pra gente fazer o que a gente ama, dá pra gente fazer o que a gente veio fazer aqui nessa existência e ter uma boa renda, ter um excelente retorno financeiro? Porque, gente, realização profissional, vou até tirar um pouco nesse momento aqui, do termo sucesso, mas eu vou falar de realização. Realização profissional tem a ver com você, obviamente, ter muito prazer, né, pelo seu trabalho, por aquilo que você escolheu fazer, mas o retorno financeiro é muito importante, né? Porque para a tua realização profissional ela ser completa, não adianta você só fazer o que você gosta de fazer e não conseguir manter uma vida confortável com isso, né? Provavelmente você vai se realizar por um lado, mas vai se frustrar por outro. Então o retorno financeiro ele está dentro do entendimento do conceito de realização profissional, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. E assim, gente, eu tenho visto demais muita gente, mas muita gente mesmo, recalculando rotas nesse momento, rotas de todas as áreas da vida, tá? Então, repensando áreas da vida, repensando se estão seguindo o caminho do coração que querem seguir, né? Justamente nesse momento de epidemia, justamente nesse momento em que a gente está sendo obrigado, entre aspas, né? Eu digo assim, que a gente está sendo gentilmente forçado pela espiritualidade a fazer um mergulho para dentro e perguntar pra gente, né? Eu tô vivendo a vida que eu quero viver em todas as áreas, né? Em todos os sentidos. É isso que eu quero. Quando as coisas voltarem ao normal, entre aspas, né? Qual é o tipo de vida que eu vou querer levar daqui para frente? É exatamente a mesma que eu levava há 2, 3 meses atrás? Ou que mudanças que eu quero fazer, sejam elas quais forem? Então, vamos aproveitar, né, gente, esse momento de pandemia, né, que a espiritualidade nos colocou por um motivo maior, com toda certeza, né, para que a gente, quando voltar, a gente volte a viver uma vida com mais significado, né? Então vamos aproveitar, não vamos deixar essa oportunidade, né, dessa epidemia passar, desse isolamento social passar, sem que a gente faça as reflexões que façam sentido, né, pra gente voltar escrevendo totalmente uma nova história, né, gente? Então, eu tenho visto muita gente recalcular rota, né, nesse momento. E aí, desse recalcular rota acaba inevitavelmente entrando na esfera profissional, né? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, que eu quero fazer vocês refletirem, para a gente daí entrar no tema com tudo, para a gente mergulhar no nosso tema de hoje, é isso que eu deixei aqui na mensagem fixada para vocês. Se vocês quiserem comentar aqui no chat, eu estou bem atento ao chat, tá? Quer dizer, não estava, agora eu vou ficar bem atenta ao chat, tá? Oi, gente, boa noite. Meu medo é de deixar passar essa oportunidade. A Franciele aqui comentando. Me ajuda, repensei até em pedir demissão. Ô, Cris, vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre transição, né? Então já tem gente aqui escrevendo. Olha, tudo é muito difícil de ser conseguido. Eu ouvi que não dá para ganhar dinheiro fazendo algo que dá prazer, o que eu gosto. A Nanda tá comentando aqui. Deixa eu ver quem mais tá comentando aqui. Gente, eu quero ouvir, tá? O que vocês ouviram aí? Eu quero saber o que vocês ouviram aí na infância, tá? Já era plano para o futuro, aqui ele está falando, mas quero acelerar, pois sempre recebi feedback, que eu tenho muita habilidade para cuidar de pessoas. Eu trouxe aqui alguns pontos, gente, que vocês sempre me trazem, né? E aqui eu quero falar com todos os profissionais de todas as áreas, obviamente, mas num dado momento eu quero falar um pouquinho com quem trabalha ou quem quer trabalhar nessa área de autodesenvolvimento, né? De facilitar o desenvolvimento do outro, o autoconhecimento do outro, porque existe um tabu muito grande
nessa área, tá? E se você é uma pessoa que tem esse tabu, já escreve aqui para eu saber, que é, mas como assim eu vou trabalhar para ajudar o outro no crescimento dele e eu ainda vou cobrar por isso, eu vou ganhar bem fazendo isso, né? Então entra num conflito, como se trabalhar numa área, né, que pega nas mãos, né, da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual, não pudesse ter dinheiro envolvido. Se tem dinheiro envolvido, a pessoa entra num super de um conflito. Então vamos falar sobre isso também hoje, né? Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente entrar no tema, vocês percebem, né, gente, que assim, eu amo conversar com vocês e aí interagir, responder as perguntas. E aí o Instagram, ele geralmente geralmente não, toda vez no final, quando tá faltando 2 minutos para dar os 60 minutos de live, que daí ele me corta aqui completamente, ele já começa uma contagem regressiva, já começa a me avisar. E às vezes eu tô no meio de um raciocínio, aí eu tenho que terminar logo o raciocínio, né? Então, o pessoal da minha equipe me deu uma dica, mas assim, gente, vocês viram que tudo que eu faço eu pergunto antes para vocês se é o que vocês querem, né? Porque eu tô aqui para servir vocês. Então, não adianta nada mas eu tô super afim de levar tal tema pra live, se não é o que vocês querem ouvir. Por isso que eu sempre faço enquete lá no Telegram, pergunto para vocês o que vocês querem e tal. Então eu também quero perguntar, e depois eu vou deixar uma enquetezinha lá no Telegram, se vocês gostariam que eu passasse as lives pro YouTube, porque o YouTube não corta, né? Quando eu tô falando, eu posso fazer a live de qualquer tempo. E aí a minha ideia não é estender, porque a gente já faz num horário que é tarde, né? Mas a minha ideia é não ter o corte brusco do Instagram quando dá 60 minutos e aí às vezes eu não consigo nem concluir direito o raciocínio, eu já tenho que me despedir de vocês. Então, se vocês acharem uma boa ideia, é só a gente migrar, ao invés de conectar por aqui, conecta por ali. Coloquem aqui pra mim, vamos fazer assim no YouTube, manda direct, depois eu vou fazer a enquete lá no Telegram, tá bom? Gente, então por que eu tô começando? No YouTube muito melhor, mas avisa por aqui, não, aviso por aqui, com certeza. Eu aviso por aqui, aviso no Telegram, aviso por e-mail, aviso em todos os lugares, tá? Sim, boa no YouTube, acho ótima ideia. Sim, 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 sim. Perfeito. Então, tô sentindo que a partir de domingo que vem a gente migra, tá? Lá pro YouTube. Gente, por que eu deixei esse comentário fixado aqui? E por que eu tô começando a nossa reflexão de hoje com essa pergunta? O que você ouviu na infância, né? Sobre sucesso profissional, sobre dinheiro atrelado, né? Dentro desse contexto, né? Da carreira, da profissão. Porque geralmente o que a gente ouviu até os 7 anos de idade, e depois também, tá? Mas principalmente até os 7 anos de idade, a gente acreditou, a gente não questionou muito, a gente tomou aquilo como uma verdade absoluta, tá? Então, o que você, não só o que você ouviu, mas o que você observava? Os teus pais tinham sucesso profissional? O que você via ali o tempo inteiro, né? Então, claro, independente da época, tá? Não importa exatamente de onde está vindo essa lembrança, se está vindo a lembrança, pronto, perfeito, né? É importante. Mas é que principalmente lá no começo a coisa fica ainda mais estruturada, tá? E por que isso, gente, é muito importante o que a gente ouviu lá atrás? Porque eu falo isso para vocês sempre, né? Quando eu explico como que o nosso subconsciente funciona, e aí aqui eu vou repetir de novo, né? Nesse contexto, que é o nosso subconsciente não questiona o que a gente escolhe acreditar, né? O universo, a vida, Deus, o nome que vocês acharem que é mais confortável pro coração de vocês, não questiona o que você quer acreditar, tá? Então, se você ouviu que para você ter sucesso profissional, vou trazer coisas que são comuns, tá? Você precisava seguir uma carreira tradicional, né? Então, olha, quem tem sucesso profissional, né? Quem ganha bem através de uma carreira, né, profissional, são os profissionais que têm as carreiras mais tradicionais, né? Então, é engenheiro, é advogado, é médico, né? Então, tem aí essas carreiras mais profissionais e esse é o jeito. Agora, você até pode, né, fazer aquilo que você gosta, mas aí você vai ter que abrir mão dessa ideia de ganhar bem, né? Porque o que você quer? Você quer fazer o que gosta e ainda por cima ganhar bem, né? Então, muita gente ouviu isso. Eu também ouvi isso, né? Então, meu pai era advogado, tô falando no passado porque meu pai já não trabalha há muito tempo, né? Já se aposentou por invalidez há bastante tempo por conta dos problemas de saúde que ele tem. Mas ele era advogado e ele falava muito isso pra mim, né? Eu, com certeza, se não tivesse ouvido as coisas que eu vi, eu
acho que eu teria feito psicologia na faculdade, porque desde pequena as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer? E eu falava psicóloga, porque eu já exercia um pouco desse papel, a maioria de vocês conhece aí a minha história, né? Então, dentro de casa, com os amigos, eu já exercia um pouco desse papel, mas eu tinha na minha cabeça que assim, mas como eu quero muito ter sucesso profissional, mas como que eu vou ser psicóloga? Né? E vou ter sucesso profissional. Essas duas coisas, elas não caminham juntas, né? Então, eu ainda fiz uma faculdade que nem era tão tradicional assim, que foi Relações Públicas, mas eu fiz a faculdade que eu fiz. Também pensei em jornalismo, né? Porque eu gosto muito de comunicação, de escrever, sempre amei escrever, redação, desde muito pequena. Mas também tinha aquela coisa de, jornalista não ganha bem, né? Então, como é que faz? Então, eu vivi isso, né, na minha pele, tanto que eu fiz uma transição de carreira, né, quando eu tive um momento de emergência espiritual, já vou comentar aqui rapidinho com vocês, tá? Então, gente, o que a gente ouviu lá atrás, a gente geralmente entrou para o nosso subconsciente e formou a crença, tá? Então, se você não viu os seus pais tendo sucesso profissional, talvez você tenha acreditado, né, que era muito difícil, ou que você tinha que fazer um caminho muito diferente, né, do caminho que você viu, para que você pudesse, né, ter um resultado diferente. Se você ouviu teus pais dizerem, né, que para você ter sucesso profissional, uma outra coisa muito comum, além das carreiras tradicionais, que é assim, você consegue, independente, né, do que você queira fazer, ganhar bem na tua profissão, desde que você se mate, né? Desde que você trabalhe 15 horas por dia e se puder trabalhar um pouquinho na madrugada também é bom, porque só quem se mata, né? Se mata no sentido de invadir o próprio limite e se maltratar, né? Eu fiz isso comigo, né? Já conto pra vocês. Aí sim, talvez você tenha condição, né? De ganhar bem. O que acontece, gente? Por que tudo isso é muito perigoso? Porque daí a gente acredita, isso vira a famosa crença limitante, né? Crença limitante nada mais é do que uma ideia que a gente acredita, e aí aquilo começa a limitar a nossa vida, porque o universo só pode entregar aquilo que corresponde ao que eu acredito. O universo não pode te entregar nada diferente daquilo que você acredita. Por isso que a gente fala que a crença te limita, né? Então, se você cresceu, deixa eu ver um pouquinho do que vocês estão comentando aqui. Também fiquei entre RP e jornalismo. Olha aqui, uma pessoa comentando DNA do equilíbrio. Passados os anos, daí fiz direito. Hoje escolhi as curas alternativas. Gente, é muito bacana ver, né, como muitas pessoas que trabalham, principalmente nessa área, né, vieram de outras profissões e fizeram suas transições, né. Existem pessoas que já começaram o profissional, né, dentro dessa área, existe, mas eu tenho visto que a minoria, a maioria começou fazendo uma outra coisa e fez a transição de carreira. E, gente, aqui eu quero falar para você, independente se você queira trabalhar, tá, na área de autodesenvolvimento, de terapias alternativas, de autoconhecimento, independente. Você veio aqui nessa existência com uma missão. Todos nós, não é só a Renata e as pessoas que têm a página XYZ, não. Todos nós, todos vocês que estão me ouvindo nesse exato momento, todos vocês vieram para essa existência com uma missão, tá? Por que geralmente a nossa missão de vida está atrelada ao nosso profissional? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente passa a maior parte do tempo prático da nossa existência no profissional, na nossa atuação profissional, né? E depois, porque a missão de vida geralmente está relacionada com algo que você vai colaborar com a coletividade, né? Você vai colaborar com outras pessoas, você vai colaborar com o coletivo, tá? Todos nós viemos aqui com uma missão. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o mundo nunca precisou tanto de você que está me assistindo atuando, assumindo a tua missão e atuando, tá? E aqui você não precisa necessariamente trabalhar com o que eu trabalho, tá? De repente a tua missão tá sim ser uma belíssima advogada, sabe? Um belíssimo engenheiro, um médico maravilhoso, né? E aí que tá a tua missão, e aí que tá o teu servir, tá? Não significa que você tem que necessariamente ajudar o equilíbrio do outro, o emocional do outro, não, tá? Mas então o que eu quero dizer assim, não importa. Mas você veio aqui com uma missão. E a gente está passando por um momento agora muito, muito forte de transição planetária e as pessoas estão recebendo o chamado mais do que nunca, né? Então,
eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como aconteceu comigo, tá? Só porque eu vou trazer alguns conceitos através da metáfora do meu exemplo para ajudar vocês a raciocinarem algumas coisas que eu quero trazer aqui, tá? Então, alguns de vocês conhecem a minha história, outros não. Eu fiz, então, relações públicas e logo fui trabalhar para multinacional, né? Meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar desde muito pequena, mas assim, desde que eu comecei a faculdade, então meu primeiro emprego na área, né, de relações públicas foi na Unilever, que é uma enorme, né, uma das maiores multinacionais, fiquei vários anos lá. E assim, gente, eu tinha uma convicção absurda de que eu tinha nascido para ter sucesso profissional. Eu acho que isso também porque eu ouvia muito quando eu era criança. Eu ouvi muita coisa ruim, mas eu também ouvi muita coisa boa, que é assim, nossa, olha como ela é inteligente, ela é criativa, ela é comunicativa, ó, essa menina vai ter sucesso. Então eu ouvia muito isso me ajudou, né? Então as coisas boas que a gente ouve são crenças que nos ajudam, né? E aí, mas eu achava que para eu ganhar bem, eu não tinha outro caminho. Então eu não podia ser uma psicóloga que estava no consultório, eu não podia ser uma jornalista, então eu tinha que aliar ali as minhas habilidades e fazer alguma coisa que me enfiasse no mundo corporativo. Eu tive uma madrinha de coração, que ela teve uma carreira linda nesse mundo corporativo, também nessa área de relações públicas, então ela era um puta de um exemplo, assim, para mim, de uma inspiração, então eu meio que queria seguir esse mesmo caminho. E eu acreditei, né, eu tinha uma convicção absoluta que se eu trilhasse uma carreira pelo mundo corporativo, uma hora eu ia atingir um grande salário, né? E através desse grande salário eu teria a realização profissional, né? Aquele quentinho no coração, aquela coisa de você acordar e falar, puta, acordei para trabalhar com o que eu amo, ganho bem pra caramba, o que pode ser melhor, né, nessa existência? E aí o que aconteceu, gente? Eu de fato co-criei isso. Então eu tive uma carreira muito rápida dentro do mundo corporativo. Eu assumi a minha primeira gerência com 20 e poucos anos, eu fui passando de uma multinacional para outra, fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos em marketing na Universidade da Califórnia, trabalhei nos Estados Unidos, voltei, assumi outra... No meu último emprego, que foi na Marsh, né, que é uma enorme, uma multinacional gigante, né, uma das maiores dentro do ramo, né, de corretagem de seguro, eu tinha de 29 para 30, se não me engano, quando eu entrei na March, eu assumi uma equipe América Latina. Eu tinha reporte trilingue, então eu tinha um reporte para o vice-presidente aqui no Brasil, eu tinha um reporte para uma pessoa nos Estados Unidos, eu tinha um reporte para uma espanhola, né? E eu tinha equipe em 11 países aqui na América Latina, vivia viajando. Então, assim, gente, eu tinha tudo isso que, né? Tudo aquilo que eu tinha sonhado, que eu tinha cocriado lá atrás, né? Então, no sentido de tinha um ótimo salário, tinha aquele cargo com aqueles 1000 benefícios, né? Que um cargo executivo te oferece, né? Então, carro, 14º, 15º, 16º, equipe enorme, viajava a trabalho. Só que eu senti um mega buraco dentro de mim. Tudo isso não era suficiente. Isso durante muito tempo me gerou uma culpa gigante, porque eu falava, gente, tanta gente queria estar no meu lugar, tanta gente daria tudo para estar no meu lugar. E eu tô aqui assumindo pra mim que eu tenho um buraco, eu sinto um buraco na alma mesmo. E aí, gente, durante muito tempo, e eu acho que eu fumei durante muito tempo também. Gravei meu vídeo contando sobre como eu parei de fumar. Já já o pessoal aqui da minha equipe publica, tá? E eu acho que eu fumava muito também, porque era uma forma de eu fugir dessa reflexão, né? Era uma forma de eu anestesiar a dor desse buraco. Mas tinha um buraco. E quando eu sentia que tinha um buraco, nada daquilo me trazia a felicidade que eu achava que ia trazer. Nada daquilo. Porque não era a minha missão, né? Não era o que eu vim aqui fazer. Eu fazia bem o que eu fazia? Fazia. Eu tinha uma parte de mim que gostava de fazer aquilo? Tinha. Mas tinha um lugar de mim aqui dentro que sabia que não era isso que eu tinha vindo fazer aqui. Tá? E aí eu me recusava a olhar para isso. Eu me recusava, a vida vinha e me dava oportunidades. E eu falava, não vou olhar. Põe para debaixo do tapete no meu inconsciente, eu não quero olhar para isso, né? E eu acho que o cigarro me ajudava a deixar isso debaixo do tapete, né? Até que um dia, né, eu sinto que
que o nosso time do mundo invisível, né? Eu sempre uso esse termo aqui com vocês, porque eu tenho uma convicção absurda, né? Eu sei, não é nem que eu tenho uma convicção, eu sei que a gente tem uma equipe no mundo invisível, né? Eles falaram, bom, ela não quer olhar, né? A gente está mandando sinais, ela finge que não está chegando o sinal, ela não olha. Então a gente vai forçar, né, uma situação para ela conseguir enxergar. E aí eu fui afastada do trabalho com burnout, eu não desejo isso para ninguém, é horrível, é uma crise de estresse máxima, né, física, mental e emocional. Eu tive sintomas depressivos junto com o burnout, foi horrível, eu fiquei 10 dias afastada do trabalho. Eu lembro que o médico falou o seguinte: se você trabalhar em home office, se você abrir o teu computador e trabalhar, eu não me responsabilizo com o que pode acontecer com a sua saúde. Aí eu fiquei com medo. Quando ele falou isso, eu falei, ele não tá brincando, né? Eu falei, não, então eu realmente não vou trabalhar. E aí eu precisei fazer uma viagem para dentro, né, gente? Quando eu fiz essa viagem para dentro, eu tive que olhar, porque eu tava tentando esconder, né, todo esse tempo. E aí eu fiz uma pergunta para mim que eu quero que vocês façam agora para vocês, tá? Por isso que eu quis usar a minha história aqui para exemplificar algumas coisas que eu quero trazer para a reflexão da live de hoje. Eu fiz uma pergunta para mim que quem já fez cursos comigo já ouviu essa pergunta, tá? Se você nunca fez um curso comigo, talvez você esteja ouvindo aqui pela primeira vez. Se eu não precisasse de nenhum real para sobreviver, se eu não precisasse, o que eu estaria fazendo da minha vida? O que eu estaria fazendo do meu tempo de vida, né? Porque eu não acredito que a gente veio aqui a passeio, não, gente. Eu não acredito que a gente veio aqui pra, se um dia eu ficar milionária, eu vou ficar o dia inteiro na rede, vendo os passarinhos, porque a gente tá aqui em missão, né? Então, e aí geralmente eu falo assim dos meus cursos, né? Mas se você fosse obrigado a se manter ativo profissionalmente, mas você não precisasse nem de um real para sobreviver, imagina que você ganhou 600 milhões na conta, mas você tem que se manter ativo profissionalmente. O que você faria? Aí tá a chave, gente, a resposta para essa pergunta. Qual foi a minha resposta, né? Na hora, eu viveria para espalhar os ensinamentos da Louise Hay, porque eu sei que minha mãe só está viva, né? Porque ela aplicou, né, a filosofia, porque ela aplicou o método. Eu fiz grandes transformações na minha vida, grandes, imensas, né? Quem me acompanha aqui faz tempo sabe de várias, né? Acho que eu nunca contei todas, mas já contei muitas, né? Com as ideias da Louise, que já me acompanhavam, né, há muito tempo na minha vida. Então eu viveria para ajudar, ensinar as pessoas que elas têm um poder imenso dentro delas, que elas podem criar o que elas quiserem. É isso que eu ia fazer, com certeza absoluta, né? E aí veio a crença limitante e entrou em conflito. Porque a minha crença limitante era: como que você vai prosperar? Como que você vai ter uma renda suficiente para manter o seu padrão, para se sustentar, né? Eu ajudo os meus pais financeiramente, gente. Eu nunca pude contar com mesada. Como que faz? E aí você vai, o que você vai fazer? Você vai dar aula de Louise Hay? Você vai abrir um consultório, virar terapeuta? E aí? Aí entrou a minha crença conflitou na hora. A minha crença disse: não, eu vou te limitar. Você não vai fazer isso. Só que aí eu mesma falei o seguinte: mas peraí, a Louise Hay não diz que tudo é um pensamento? E que um pensamento pode ser mudado? E qualquer coisa que a gente escolhe acreditar se torna realidade para nós? Então, será que eu não posso passar a acreditar que eu posso fazer o que eu amo, o meu sonho, que eu acabei de descobrir o que é, e ganhar bem por isso e ter sucesso profissional por isso? Será que é só uma questão de eu escolher colocar para dentro do meu subconsciente uma nova crença? Não é isso que ela fala? Que é só um pensamento e um pensamento pode ser mudado a qualquer hora? Então eu vou começar a trabalhar com essa nova crença sozinha, eu comigo mesma. Agora eu escolho acreditar, e aí foi um mantra, gente, um mantra. Agora eu escolho acreditar que eu posso fazer o que eu amo, o que eu quero e ganhar bem por isso. E ter sucesso, realização profissional e retorno financeiro. Agora eu escolho acreditar que isso é possível. Gente, passei a afirmar isso como um mantra. Foi post-it para tudo que era lugar na minha casa, em espelho. Comecei a afirmar. Descobri que a Louise Hay tinha criado um método. Descobri que ela tinha criado treinamento para trabalhar com o método dela de forma profissional. Em 6 meses, 6 meses foi o tempo, tá? 6 meses eu estava lá nos Estados Unidos fazendo a formação. Gente, não foi um processo mágico e indolor. Eu senti muito medo. Quando eu sentei na frente do vice-presidente da Marsh, a última empresa que eu trabalhava, e falei: eu me demito, eu tava tremendo. Eu fui caminhando para a sala dele pensando o seguinte:
Meu Deus do céu, olha do que eu tô abrindo mão, uma carreira sólida. E eu vou, claro, gente, que eu não fui irresponsável, né? Eu me planejei com meu marido, né? Porque a gente não tinha filho. E aí eu me planejei financeiramente para mudar, porque eu não fiz uma mudança simultânea, eu fiz uma mudança drástica. Eu larguei uma coisa e comecei outra, tá? Então eu tive condição, fui muito responsável nessa transição, né? Mas eu caminhei para a sala do homem, do meu chefe, que chamava Renato, inclusive na época, um cara incrível, tremendo, morrendo de medo de estar tomando uma decisão errada, sabe? Morrendo de medo do que as pessoas iam pensar se desse tudo errado. Mas o que eu fiz, gente? Eu não permiti que esse medo me travasse. Eu brinco que eu peguei o avião para ir para Califórnia e botei o medo dentro da minha bagagem de mão. E ele foi comigo. Eu fui com medo, mas eu fui. Eu fui, sabe por quê, gente? Porque eu sabia que a dor de passar por essa existência sem ter, no mínimo, experimentado ia ser muito maior do que a dor de que se eu experimentasse e por algum motivo desse errado. Eu sabia que a dor ia ser muito maior. A dor do e se é uma das piores dores que a gente pode carregar nessa vida, né? Então a gente chegar lá na frente e falar, e se naquele ano eu tivesse tomado uma decisão diferente? E se, na época, lá na pandemia do Covid, eu tivesse repensado, eu tivesse recalculado a rota e tivesse assumido um outro caminho, né? Eu não quero deixar esse planeta com ICs. Talvez eu deixe com outro, mas com o mínimo de ICs possível. Então eu falei o seguinte, bom, eu vou tentar. E eu vou dar o meu melhor, né? Como é que a gente dá o nosso melhor? A gente repete, né? A gente afirma aquilo que a gente passa a escolher acreditar e a gente faz a nossa parte. Eu sempre digo isso para todos os meus alunos em todos os meus cursos, retiros presenciais, em todos os lugares. É 50%, 50%. Você afirma, você reprograma a sua crença, você visualiza o resultado final. Né? Dessa forma você cocria, né? Você solta para o universo, porque se você não vai dar para inserir esse tema hoje, porque senão não vai dar, tá? Mas se você afirma e você fica ansioso, você atrasa o processo de manifestação, né? Então você faz tudo que eu ensino no método Louise Hay, tá? Então você cria a sua afirmação, você reprograma, você visualiza, solta para o universo e aí você faz a sua parte. Então, gente, não pensem que eu fui para os Estados Unidos, fiz as minhas formações, voltei para o Brasil, só fiz afirmações positivas e visualizações e de repente meu primeiro workshop estava lotado. E de repente eu tinha 10 mil seguidores. Não, gente, foi muito trabalho, muito trabalho. Então foi muito estudo, foi chegar, estudar, me organizar, sabe? Por onde que eu começo, né? Tem gente que fala assim, muita gente já me falou isso. Mas você já tinha uma página, né? Ensinamentos de Louise Hay com muitos seguidores. Aí deve ter sido fácil você lançar logo o seu primeiro workshop. Não, gente, eu comecei do zero. Eu não tinha Instagram, não tinha nada. Eu não tinha... Todo o meu background profissional estava na área de marketing, comunicação e relações públicas para grandes multinacionais. Eu não tinha background nessa área. Eu já tinha feito muito curso, óbvio, conhecia muita gente, né? Vocês sabem que a Heloísa Capelas, que eu já trouxe aqui, né, algumas vezes, quero trazer de novo em breve, foi uma grande mentora. Eu tinha feito o processo Hoffman há muitos anos atrás, e vários outros cursos, né? Mas eu não tinha um background profissional, né? Eu comecei do zero. E foi, e como sempre, né? É 50% o nosso trabalho, é a gente arregaçar a manga e falar, trabalho, senta aqui, organização, estudo, o que eu preciso para lançar os meus cursos, o que eu preciso para começar os meus atendimentos individuais, é fazer os atendimentos, é trabalhar, trabalhar, trabalhar. E o trabalho metafísico, né? Que é fazer as suas visualizações, que é você acreditar. Não adianta uma coisa sem a outra. Não adianta você visualizar, não adianta você fazer as afirmações e não arregaçar a manga. Também não adianta você arregaçar a manga e seguir acreditando que você não merece. Não, vou falar isso de novo. Não adianta você arregaçar a manga, trabalhar, 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 se você continua acreditando que não vai ser possível você ter realização profissional, retorno financeiro com aquilo. Não vai adiantar, vai ser trabalho em vão,
tá? Essas coisas precisam funcionar de forma casada, de forma junta. E foi assim que aconteceu comigo, gente. Então eu trabalhava na parte quântica da história, né? E fazia a minha parte, né? Então que foi, né, me organizar, que foi sair por aí rodando a cidade de São Paulo, vendo lugares para começar os meus cursos, fazendo contatos, começando a produzir muito conteúdo gratuito para as pessoas. E aí as coisas foram acontecendo. E aconteceram até que rápido? Sim, aconteceram até que rápido, gente. Não faz tantos anos assim que eu fiz a minha formação, né? Então eu comecei a fazer um workshop atrás do outro e todo o workshop que eu fazia, gente, que depois virou o retiro, né? A experiência do retiro, que eu gosto mais, porque eu acho que ela é mais intensiva, né? Eu já visualizava antes, né? Todo o processo de cura acontecendo, as pessoas me agradecendo no final. Quando eu tinha só 200 seguidores, eu imaginava a minha página com muitos 1000 seguidores, as pessoas me mandando direct, falando, nossa, Rê, você fez um post de tal tema, e aquilo virou uma chave, eu tomei uma decisão diferente, as coisas não aconteciam ainda, mas eu já visualizava, né? E em pouco tempo, aquilo se tornou, sim, realidade. E, gente, eu sempre afirmei, agora eu vivo a minha segunda encarnação, que é assim que eu brinco, né? Agora eu vivo a minha segunda encarnação. Agora eu trabalho com o que eu amo e eu tenho um grande sucesso e um excelente retorno financeiro com isso. E eu comecei a afirmar isso, gente, lá nos primeiros dias, né, nos primeiros meses, quando ainda o retorno financeiro era de quem está iniciando uma nova carreira, né? Porque você não vai iniciar uma nova carreira se você não tem nenhum background anterior, já fazendo o que você fazia em termos financeiros, né? Imediatamente, não estou dizendo que não pode ser rápido, mas não vai ser imediatamente. Você vai precisar ali dar aqueles primeiros passos, mas você precisa ter confiança incondicional de que aquele resultado vai chegar, de que aquele resultado já é seu. Ele já é seu numa outra dimensão, ele só precisa se materializar aqui nessa dimensão. Então, gente, assim, as duas coisas precisam caminhar juntas, tá? Primeira coisa que você precisa entender, qual é a tua missão? E quando a gente assume a nossa missão de vida, gente, a coisa ganha uma força que é muito inabalável, sabe? Eu sinto isso. As pessoas que assumiram suas missões de vida e estão aqui, né, trabalhando, fazendo da sua vida profissional aquilo que vieram fazer aqui nessa existência, a força com que as coisas começam a dar certo é uma coisa impressionante. O que vocês precisam acreditar, gente? A vida tá aqui para apoiar vocês. O universo tá aqui para apoiar, para entregar tudo o que vocês precisam para que vocês façam o que vocês vieram fazer aqui nessa existência. Não acreditar nisso é uma escolha. Só que é uma escolha muito perigosa, porque, de novo, o universo não questiona o que você escolhe acreditar. Então, se você escolher acreditar que é impossível, é isso que você vai encontrar na sua frente. Você só vai encontrar impossibilidade, tá? E aí, gente, eu queria abordar aqui uma questão com vocês, que foi o que polemizou, né, e o que me fez ter a ideia de trazer esse tema aqui, que é assim, muita gente acha que elas só vão poder fazer o que elas vieram fazer aqui nessa existência quando elas forem praticamente perfeitas, né? Então, toda a ideia de trazer essa live foi porque eu estava corrigindo um exercício de uma mentoranda, né? Uma pessoa linda que está na minha mentoria, acho que ela está acompanhando aqui a live. E ela escrevia ali num determinado momento, eu sei que eu vim aqui para trabalhar com a área das terapias, inclusive eu já fiz alguns cursos, e quando eu vejo sobre o método Louise Hay, eu sinto um chamado muito grande. E ela escreve daí para mim, né? Mas Rê, quando eu vejo você, a forma como você responde às pessoas, a sua forma perfeita, ela usou a palavra perfeita, e isso me chocou, né? A sua forma perfeita de ser, eu fico pensando, tá, eu vou fazer a formação do método Louise Hay, quem vai querer fazer uma sessão comigo? Quem vai querer fazer um curso comigo? Gente, precisamos desconstruir essa ideia utópica e irreal da perfeição. Nós não viemos nessa existência aqui, né, nessa dimensão e nesse planeta Terra para sermos perfeitos. Não viemos, tá? Então, se você ficar que nem essa minha aluna, esperando vocês atingirem um nível praticamente, não precisa
ser perfeito, vai, mas eu quero ir quase ali, tá? De uma quase perfeição. Para então você poder atuar com o que você quer atuar. Sabe quando que você vai começar? Nunca. Você não vai começar. Porque a gente veio aqui para dar o nosso melhor, com certeza. A gente veio aqui todos os dias quando a gente acorda. Eu faço um compromisso comigo todos os dias que eu acordo, que é dar o meu melhor para viver a minha vida, sendo coerente com o estilo de vida do método da Louise Hay, que é o que eu acredito, né? Então, eu faço as minhas afirmações, eu uso todas as técnicas que eu ensino, né, para vocês, eu escolho agradecer ao invés de reclamar, eu escolho focar no que pode dar certo do que pode dar errado, mas cometo erros, eu cometo falhas, todos os dias eu cometo erro, eu cometo falhas, é óbvio. Se eu ficasse esperando eu não cometer erro, eu não cometer falha para começar a fazer esse trabalho, a gente não estava aqui conectado hoje. Não teria quase 35 mil pessoas acompanhando o meu trabalho hoje. Eu estaria lá esperando, não. O dia em que eu passar, o momento em que eu passar 7 dias sem ter pensamento negativo, aí eu começo a trabalhar com o método da Louise Hay. Não vai acontecer nunca. Nunca, a Louise dizia, eu não fico 100% do tempo no pensamento positivo, isso é utópico, mas eu dou o meu melhor para tentar me manter nos 80%. E isso faz uma diferença gritante no estilo, na qualidade de vida e no que eu crio para minha vida, né? Então, gente, sejam qual for a profissão que vocês vieram exercer aqui nessa existência, né? Que vocês escolheram antes de estar aqui nessa existência, seja o que for, não espera você ser perfeito para começar, porque isso é irreal, isso é utópico. A gente veio aqui, eu trouxe um texto muito lindo para terminar essa live hoje. É um texto que a gente recebe na Formação Internacional de Facilitadores. Algumas pessoas já conhecem esse texto, que é de uma autora até famosa nesse meio, que fala sobre deixar a nossa luz brilhar. Deixar a sua luz brilhar, e algumas pessoas acham, né? E eu estava falando sobre isso com uma outra mentoranda também, que eu espero que ela esteja aqui, que é uma pessoa tão sensacional, que está nesse meio, né? Ela é psicóloga de formação, ela já fez vários cursos nessa área, ela vai fazer a formação também, e ela é uma pessoa tão fantástica, só que ela ainda está esperando ela não cometer erros para deixar a luz dela brilhar. E aí eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Sabe como a luz de vocês vai brilhar? Não é quando vocês forem perfeitos, é quando vocês forem vocês mesmos. Quando você for você mesmo e tiver coragem de se expor ao mundo com toda a sua vulnerabilidade, com todas as suas falhas, com todas as suas fraquezas, tudo aquilo que teu ego diz, né? Tudo aquilo que teu ego diz, ó, lista de falhas. Quando você tiver coragem de se expor, de ser... E quando eu falo se expor, gente, não é se expor em vídeo, em live, não é isso. É se expor, é assumir que você veio fazer isso pro mundo, né? Seja por quais meios forem, assumir energeticamente, com todas as suas fortalezas e fraquezas, com toda a sua vulnerabilidade, aí a sua luz vai brilhar. E aí você vai poder servir e ajudar todas as pessoas que você veio ajudar nessa existência, fazendo aquilo que você veio fazer, seja qual for a tua profissão, né? Então, gente, não deixem, não desperdicem essa existência esperando pelo momento perfeito, porque esse momento não vai chegar. Não desperdicem essa existência esperando até que vocês não tenham medo de fazer uma transição, se é esse o seu caso, né? Fazer uma transição, às vezes você só precisa deixar a sua luz brilhar na carreira que você já tem, também pode ser seu caso, tá? Mas se você aqui precisa fazer uma transição profissional, não espera aquele momento, não, assim que eu parar de ter medo do desconhecido, aí eu faço a transição profissional. Sabe quando que você vai fazer? Nunca. Porque o medo do desconhecido é um medo instintivo. Aliás, o medo, né, gente? O medo é uma emoção maravilhosa que existe para proteger a gente. Se a gente não tivesse medo, imagina se a gente não tivesse medo, a gente pulava do 25º andar e falava, né? A gente precisa dessa emoção chamada medo para proteger a gente. Inclusive, uma das formas da gente lidar com o medo é agradecer ele por ele estar ali. Dizer, olha, eu sei que você está aqui para me proteger. Muito obrigada, eu entendo o seu papel. Mas deixa eu te contar uma coisa. Agora eu estou escolhendo acreditar em coisas diferentes. Foi assim que eu conversei com o meu medo quando eu subi no avião. Falei pro meu medo, olha,
Eu sei que você tá aqui para me proteger, eu sei que você tá aqui porque você não quer que, né, que eu vire uma doida que agora fez uma mudança drástica de profissão e ficou completamente louca, né? E, né, eu sei que você tá aqui com a melhor das intenções, mas eu vou te dizer o seguinte, você pode vir junto, você vem dentro da bolsa, mas você vem, eu vou me mover, eu vou seguir adiante, né? Então, se você estiver esperando passar o medo para fazer a transição que você precisa fazer para assumir a tua missão de vida, não vai acontecer nunca. Você vai continuar esperando, você vai ter lá os seus 90 anos e vai estar lá. E se eu tivesse tentado com medo mesmo? O que eu teria feito dessa existência? Gente, o tempo passa muito rápido pra gente não ser absolutamente feliz, pra gente não ter realização profissional, pra gente trabalhar com algo mais ou menos, aceitar uma coisa mais ou menos. O tempo passa muito rápido e o universo, a humanidade, a vida precisa de você, da sua luz brilhando, fazendo o que você veio fazer aqui. Então, muda com o medo, mas muda, segue em frente. Uma hora o medo dissolve. Quando você acolhe, para de negar a existência dele, né? Tudo que eu explico sobre como lidar com medo, quando você lida com medo, né? Com tudo que eu explico e faz a tua transição e continua, né, fazendo o que você precisa fazer para lidar com medo de uma forma construtiva, ele vai perdendo força, perdendo força, perdendo força até que ele se dissolve, tá? Gente, uma outra coisa que eu trouxe aqui pra gente conversar olha lá, 20 minutos, eu vou mudar pro YouTube, gente. Eu vou mudar pro YouTube, tô pensando em mudar pro YouTube e começar 9h30 a live. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu vou fazer enquete lá no canal do Telegram e o que vocês decidiram eu faço, tá? Se vocês quiserem um pouco mais cedo, eu faço também. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, gente, eu vou trazer isso para os terapeutas, e quando eu digo terapeuta, é todo mundo que trabalha na área de autoconhecimento, autodesenvolvimento, facilitando o desenvolvimento do outro, terapias energéticas, integrativas, tá? Eu vou chamar de terapeutas, vou usar essa nomenclatura, tá? Porque é muito comum nessa área, mas serve para todo mundo que eu vou falar agora, tá? Eu vejo o tempo inteiro pessoas com muita dificuldade de cobrar um valor justo pelo trabalho, né? De novo, isso pode acontecer em qualquer área, isso pode acontecer com outros profissionais liberais de outras áreas, inclusive das profissões tradicionais, né, que eu estava falando aqui no começo. Isso pode acontecer com você que de repente está numa empresa e na hora da pessoa falar qual é a tua, na entrevista de emprego, né, qual é a tua expectativa salarial? Como é que fala expectativa? Qual é a sua intenção, expectativa salarial? E você fala muito menos, né, porque ninguém vai te valorizar enquanto você não se valorizar primeiro como profissional. Ninguém. Ninguém. Seja você autônomo, seja você terapeuta, ou seja você o executivo de multinacional. O mundo, a forma como o mundo te valoriza ou não, é um espelho do teu alto valor, do valor que você se dá, tá? Isso daria uma outra live, né, gente? Daria uma hora de conteúdo só sobre isso. Até posso fazer, tá? Mas aqui eu quero falar agora, é um recado especificamente para quem está nessa área. Por quê? Porque existe uma coisa que é assim, ai, Rê, mas assim, o meu trabalho gera tanta cura para o outro, né? Gera tanta cura, entendimento, né? Você gera tanta transformação pessoal que é meio estranho cobrar por isso. E aí, gente, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Por que não é estranho você pensar que o engenheiro ele tem que receber ali pela obra? Por que não é estranho você pensar que o advogado, óbvio, ele tem que receber pelos honorários ali, né, da ação, do processo, né? Por que não é estranho você entender que o médico tem o valor da consulta do médico, né? Você, para trabalhar com o que você trabalha hoje, eu tenho certeza de que você investiu, de que você foi fazer curso, certo? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho que você não acordou e falou, sem curso nenhum, falou, eu vou trabalhar com o desenvolvimento do outro a partir de agora, sem curso, sem técnica, sem método, sem nada. Eu tenho certeza que você investiu dinheiro, muito dinheiro, né? Porque os custos de formação nessa área, eles não são baratos. Eu tenho certeza que você arriscou muito, né? Porque como eu disse, né, muita gente fez transição, abriu mão, né, do certo pelo incerto. Tenho certeza que você então se arriscou, né? E quando você está ali dispondo o teu tempo de vida para ajudar o outro no processo de transformação dele, isso não tem valor?
Por que isso não tem valor? Por que é fácil pensar que as profissões tradicionais tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Se eu fosse um médico, tá bom eu cobrar, né? Por que isso? É o teu tempo de vida. E o benefício que a pessoa vai colher daquilo? Não tem um valor? Não tem um valor de troca pelo benefício que a pessoa vai colher da sessão com você, ou do curso com você, ou do trabalho com você? Né? Então, gente, a minha experiência tem mostrado cada vez mais algo que eu já ouvia. Eu ouvia de pessoas com muita experiência na minha formação lá no método da Louise Hay, eu ouvia muito isso da Patrícia Crane, que é a nossa chefe, né, mundial, sobre a importância de cobrar. Né? Mesmo quando você está começando, ainda que você vá cobrar um valor um pouco mais baixo, porque você está começando, mas a importância de cobrar, porque a pessoa que está ali na tua frente, né? O teu cliente que vai se beneficiar do processo, ele vai ter um outro envolvimento com o trabalho que você vai oferecer, com a terapia, etc., se ele está pagando por aquilo, né? Se ele não está pagando, pode ser que ele... Pode ser, gente, eu sei que isso não é uma regra absoluta, tá? Mas é frequente. É frequente que a pessoa não priorize, né? Então, nossa, eu me lembro muito quando eu fazia atendimento individual e no começo eu atendi muita gente sem cobrar, por vários motivos, né? Eram as pessoas que desmarcavam na última hora, ou que não apareciam na sessão e não me davam satisfação, ou porque... Então, assim, a troca financeira, ela tem o dinheiro que simboliza, que é só uma energia que simboliza a troca, né? Essa troca, essa energia de troca, ela é importante para os dois lados e ela é importante, inclusive, para a pessoa que vai se beneficiar do seu trabalho. Entende? Então é o contrário. Quando você deixa de cobrar, você está inclusive prejudicando ao próprio possível desempenho da pessoa. Todo mundo perde, tá? Mas não é só isso. Eu não estou falando só para você cobrar. Não é só questão de você cobrar alguma coisa. É você se valorizar, né? Ah, e tem uma outra coisa que me falam muito, inclusive uma pessoa da minha área, né? Ela até falou comigo essa semana e ela estava super angustiada porque ela falando, eu não aguento mais as pessoas pedindo desconto. As pessoas pedem desconto para tudo. E aí eu não sei lidar quando as pessoas pedem desconto. E eu sei que isso é muito comum, né? Que muitas pessoas que trabalham nessa área falam sobre isso, né? Ah, parece que quando vai comprar um iPhone, ninguém pensa duas vezes, mas na hora de fazer o meu curso a pessoa quer desconto, né? E isso me incomoda. Aí eu tenho duas coisas para te dizer. Você é uma pessoa que sai por aí pedindo desconto? Você faz a mesma coisa? Porque os outros são espelhos das suas próprias atitudes, né? Não estou dizendo que é obrigatoriamente, mas pode ser. Claro que a pessoa te pedindo desconto pode estar espelhando a tua crença de que você não merece aquele valor, óbvio, né? Mas também pode estar espelhando um comportamento seu. Será que você também não age dessa forma? E aí a hora que a pessoa vai lá e pede o desconto para você, aquilo te incomoda, né? Tanto, mas você também está fazendo isso, né? Então essa é uma primeira coisa que eu queria dizer para você. E a segunda coisa que eu queria dizer para você é: não dá desconto. Diz, olha, esse é o valor pelo meu trabalho. De repente, se você não pode fazer esse investimento agora, de repente você vai voltar num outro momento e você vai então poder fazer o meu curso, ou o meu atendimento, ou a minha sessão num outro momento, mas realmente esse é o valor do meu trabalho, né? Então não dê desconto e acredite que você vai atrair as pessoas certas, né, para o teu trabalho. E você pode também ter uma diversificação, né, dos teus atendimentos, produtos, tipo de atendimento, para você atender, que é uma coisa que eu faço muita questão, para você poder atender pessoas de faixas de renda diferentes. Então, você pode ter alguns cursos, você pode ter um monte de coisa gratuita, ao mesmo tempo que você pode ter alguns cursos que têm um valor de investimento menor, assim como você pode ter os cursos em que o teu nível de dedicação é diferenciado, né? Enfim, e que você vai ter um valor maior, né? E aí você consegue atender, atender as várias classes sociais, vamos dizer assim, né? E você pode e deve ter muito conteúdo gratuito, né? Porque o conteúdo gratuito, ele é importantíssimo para todo mundo, ele é importantíssimo para o teu público, ele é importantíssimo para que as pessoas conheçam que o que você faz existe, ele é importantíssimo para você por uma série de razões. A gente aprende muito com o conteúdo gratuito e ele é uma responsabilidade social, porque tem pessoas que talvez nunca vão poder pagar um curso seu ou um atendimento seu, né? Então daí você também tem o teu conteúdo gratuito, as tuas coisas gratuitas que você faz. Agora, quando você for fazer uma coisa que é o teu trabalho, que é pago,
Tira essas crenças limitantes de, ai, como é que eu cobro? Ai, tô me sentindo sem graça. Precisa trabalhar isso urgente. Eu mereço ter realização profissional, eu mereço ter sucesso profissional, eu mereço ter retorno financeiro e eu mereço me valorizar como profissional. Comece a afirmar isso como um mantra na tua vida para dissolver essas ideias de que você não merece. 10 minutos e eu prometi que a gente vai ter perguntas e respostas. Deixa eu ver se eu falei tudo, que eu fiz uma colinha aqui. Não, eu basicamente falei tudo. Eu quero ler um texto para vocês e aí eu vou responder as dúvidas, tá? O texto é assim, isso a gente recebe na formação de facilitadores, tá? E os meus alunos vão receber também. É assim, deixe sua luz brilhar. Nosso maior medo não é que sejamos inadequados. Nosso maior medo é que tenhamos poder imensurável. É a nossa luz, não a nossa escuridão, aquilo que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Você se diminuir não vai ajudar o mundo. Não há nada de... Eu tô inteira arrepiada, gente. E olha que eu já li esse texto tantas vezes, mas agora eu tô sentindo um arrepio mais forte. Porque nós estamos todos conectados nesse momento, né? Não há nada de espiritualizado em encolher-se para que outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Não há nada de espiritualizado em encolher-se para que outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós devemos brilhar, assim como as crianças brilham. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não é apenas para alguns de nós. Essa luz está em todo mundo. Não é apenas para alguns de nós. Essa luz está em todo mundo. E quando deixamos nossa própria luz brilhar de forma inconsciente, permitimos que outras pessoas façam o mesmo. Conforme somos libertados do nosso próprio medo, nossa presença libera os outros de forma automática. Marianne Williamson, que é a autora que escreve esse texto, que é uma autora famosa lá fora. Ela é uma autora da Hay House também, que é editora da Louise Hay. Então, gente, vamos afirmar: eu agora escolho permitir que a minha luz comece a brilhar? Vamos começar por essa afirmação? Eu escolho deixar a minha luz brilhar? Eu acho que é uma ótima afirmação para que todos vocês possam começar, tá? Então, agora eu vou tentar responder algumas dúvidas com o tempo que me sobra, tá? Como mudar... Ah, tô vendo aqui, Angélica Aguiar. Como mudar a crença limitante de não ser bom o bastante? Olha, Angélica, acompanhe o meu trabalho e leia o máximo de livros da Louise Hay que você puder, porque a Louise Hay diz que todos nós, em maior ou menor grau, temos essa crença de que não nos sentimos bom o bastante. Tem que atacar a raiz do problema, que é você aprender a se amar e se aceitar exatamente como você é e não como você acha que os outros gostariam que você fosse. Quando você aprende a se amar e se aceitar, eu não tô falando de autoestima babaca, eu tô falando de amor, apreço, respeito imenso por quem você é. Quando você aprende isso, acabou essa história de você não achar que não é bom o bastante, tá? Tem um percurso a percorrer. Começa ouvindo aqui a meditação que eu tenho, tudo acesso gratuito. Aprendendo a gostar de si mesmo, aqui no link da bio, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu escolho deixar minha luz brilhar, eu escolho deixar minha luz brilhar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta. Peraí. Se eu posso disponibilizar esse texto. Vou fazer um post com esse texto. Pronto, vou pedir pro Eric fazer um post com esse texto. O Eric que me ajuda aqui com as redes sociais. Deixa eu ver o que mais. Rê, você é luz no meu caminho. Olha, Cris linda. No meu túnel, onde estou avistando uma luz forte para que eu possa cumprir a minha missão de vida. Estou com você, me ajuda? Com certeza, Cris. Sem dúvida nenhuma. Vou te ajudar muito, ainda você testemunha e você tua plateia, vendo tua luz brilhar demais. Aqui, uma pergunta da Graziella. Quando sabemos que temos que mudar de área... E quando sabemos que temos de mudar de área e não temos a capacitação? Ué, Grazi, você precisa buscar essa capacitação, né?
você precisa se planejar, entender o que é necessário, então, para você estar capacitado, e você tem que ir atrás dessa capacitação, né? Não pode ter medo de ir atrás dessa capacitação. Ah, vou pegar essa pergunta e quero falar uma coisa importante para vocês. Gente, nossa, isso é muito importante, muito mesmo. Olha, não pode ficar com ódio do emprego atual, ou de bode da profissão atual, tá? A melhor coisa que a gente pode fazer para atrair um novo emprego, palavras de Louise Hay, é isso, tá em um dos livros dela. Aspas para Louise Hay, tá? A melhor coisa que você faz, uma das primeiras coisas que você faz quando você quer mudar de emprego, e é óbvio que se você quer mudar de carreira principalmente, é abençoe com amor o teu emprego e a tua carreira atual. Abençoe com amor, porque ele está te serviu durante X tempo, continua te servindo hoje. E é esse emprego atual, Grazi, que provavelmente vai te dar a chance de se capacitar, né? De fazer o que você precisa, de fazer os cursos, né? De investir no que você precisa fazer. Então, isso, de repente, que vai te trazer o senso de propósito do emprego atual. Esse pode ser o propósito do teu emprego atual, né? Puxa, não é exatamente o que eu quero, mas eu abençoo com amor, porque é essa renda que vai me trazer a possibilidade de investir na capacitação para eu fazer o que eu quero, né? A Vânia, quero ser facilitadora por onde começo. Gente, eu não tenho vaga mais para esse ano, tá? Eu não tenho vaga mais para esse ano. Então, agora vai ter que esperar a agenda de 2021, tá? Pode ser, vai depender muito de como o contexto de isolamento social vai se desenrolar. Dependendo da forma como se desenrolar, talvez eu consiga uma data extra para esse ano, mas eu não consigo prometer agora, tá? E se inscrevam aqui na lista, na bio, tem um link para a lista de espera, porque daí se tem alguma desistência, se abre alguma vaga, alguma coisa, essa lista de espera é avisada em primeira mão, antes de a gente abrir pro público todo, tá? Oi, eu sou mãe da Vanessa Ponciano. Obrigada por estar ajudando minha filha. Eu abençoo você e sua família. Oh, minha linda, como que é seu nome? Aqui aparece Mi Rosa. Eu não sei como é que é seu nome, mas a Vanessa tem uma luz tão maravilhosa. Ela tá já no segundo curso comigo. Poxa, que lindo ter você aqui na live. Rê, você tem algum curso para quem é perfeccionista? Uma pergunta aqui. Eu não tenho um curso específico para quem é perfeccionista, mas eu sempre falo sobre os perfeccionistas nos meus cursos, porque o perfeccionista é um dos famosos, né? É uma das famosas máscaras pro eu só vou ser totalmente aceito se eu for perfeito, né? Então, eu só vou ser bom o suficiente se eu for perfeito. O perfeccionista, ele não se permite falhar, ele não se admite, ele não se aceita como um ser humano falível, né? Então, todo o caminho e todo o método da Louise Hay, por natureza, vai beneficiar o perfeccionista não tem como. Não tem como não beneficiar o perfeccionista, tá? O que você indica para aprofundar mais no método antes do curso? A Luíse Carvalho está dizendo. Olha, eu te recomendo, eu tenho os pré-requisitos para participar da formação, né? Então você vai ler. Ou você pode curar sua vida, você vai comprar o livro de exercícios, Ame-se, Cure Sua Vida, e fazer os exercícios. E eu peço também, isso não é pré-requisito nos Estados Unidos, mas aqui eu peço para que as pessoas leiam o livro Poder Dentro de Você, que eu acho que é o melhor livro que a Louise Hay escreveu, mas tem que ler depois de ler o Você Pode Curar Sua Vida, senão não vai fazer tanto sentido, tá? Se você... Tem muitos livros da Louise Hay que eu poderia recomendar, tá? Mas esses 3 para começar, tá? Para já começar a estudar. Gente, olha lá, o Instagram tá falando que vai me cortar daqui 1 minuto e 55 segundos. Abre um curso para perfeccionistas. Rê, tá bom, Cris, eu vou pensar nisso, vou levar para discutir com a minha equipe. Rê, eu não penso em dinheiro e sinto que isso pode prejudicar no futuro, pois sei que dinheiro é importante na vida. Eu não sei o que você falou, o que você quis dizer, João, com isso. Será que você não pensa em dinheiro no sentido de que talvez você pense que você não merece o dinheiro? Amor, o dinheiro é só uma forma de você obter conforto, né?
e de você poder realizar as coisas que você quer realizar, de você poder estudar onde você quer estudar, ou morar onde você quer morar, ou se você tem filho, né, colocar seus filhos para estudarem onde eles querem estudar. É você acreditar que você pode criar uma vida confortável e em paz, né? Porque eu sei que não ter dinheiro para pagar as contas básicas tira a nossa paz, né? É só isso. Então, talvez não, com certeza você precisa ressignificar o que o dinheiro significa aí dentro. As pessoas que ouviram lá atrás, eu vou fazer um curso só sobre prosperidade, gente, porque é demais esse tema, é demais a quantidade de crença, né? As pessoas que ouviram lá atrás que dinheiro é sujo, que as pessoas que enriquecem são desonestas, elas não vão mesmo se permitir ter prosperidade, é óbvio que não vão se permitir. 37 segundos restantes, gente, ó. A partir de domingo que vem, eu provavelmente vou mudar para o YouTube, mas eu vou avisar vocês aqui, vou continuar avisando, tá? Para que ele não me corte assim, tá bom? Vou tentar deixar a live aqui gravada e a gente volta a entrar em contato lá pelo canal do Telegram para falar sobre os temas das próximas lives, tá bom? E se vocês gostaram do tema dessa live, deixa um comentário aqui para mim. E se você fez aqui alguma pergunta que eu não consegui responder, deixa aqui para mim também, que assim que eu conseguir, eu respondo para vocês. E deixem a luz de vocês brilharem. Um grande beijo.